Paz, galera! Bem-vindos ao primeiro podcast do ano de 2026, né? E para iniciar bem esse ano aí, a gente convidou nossos amigos pela primeira vez aqui, né? Meu amigo Johnny. Tudo bem, Johnny? Tudo certo. Meu amigo Eduardo. Os guri. É os guri. E hoje a gente vai ter um papo bem importante que é sobre louvor, adoração, música, que é um ministério que a gente está também envolvido ali na nossa congregação, né? Então, vamos lá, vamos iniciar mais um podcast. Meu amigo Johnny tá aqui hoje pela primeira vez, né? Johnny, sempre que alguém chega aqui pela primeira vez, chega aqui, né? Nesse Né? podcast, a gente gosta de perguntar como é que foi o processo de conversão, como é que tu conheceu a Cristo, né? O Du já tá aqui, acho que é a quinta, sei lá. Terceira vez. Quase todo podcast É. ele aparece aí, né? Quando acorda. Tá na área. Tá na área sempre. A gente gostaria de escutar um pouquinho a tua história de conversão, né? Fala aí pra galera quem tu é, te apresenta, conta um pouquinho a tua história com Cristo. Meu nome é Alan Jones, Alan, Johnny. mais conhecido como Johnny, né? E sou natural de Três Coroas. Tenho uma filha de 14 anos, vai fazer 15. Mas não quis revelar a tua idade, né? Tenho 36 anos, Olha aí. quase 37, né? E tô nessa caminhada aí, eu tava fazendo as contas. Esses dias vão fazer 15 anos, né? Bah, bastante tempo. É De... quase teu tempo de vida, cara. Pois é, né? Bah. E como eu conheci a Cristo? Começa aí, fala aí pra É, gente. é uma longa história, né? Ah, meu pai e minha mãe eram muito católicos. Naquela época, o pastor Pedro, da, pastor da nossa igreja, ele é meu irmão, né? Para quem, irmão de sangue mesmo, e era difícil para nós, né? Sim. Então, pra gente frequentar uma igreja evangélica naquela época. E ele começou e depois eu trabalhava com ele e nesse meio tempo a gente conheceu um pastor que ele vem de São Paulo. E eu, sem nenhum entendimento nenhum, um dia ele chegou lá no nosso local de trabalho e ele foi fazer uma oração. Sim. E a hora que ele foi orar por mim, ele simplesmente pegou e disse que me via com instrumento de corda na mão, adorando ao Senhor. Só que eu, pra mim, né, Nunca tinha pegado um nunca tinha instrumento na pegado mão, né? instrumento, Tocar no violão, nem nada. nada, né? Então, ah, e em 2011, 2010, final de 2010 para 2011, eu comecei a frequentar a igreja onde o Pedro ia. E ali foi onde eu comecei realmente a conhecer Cristo, né? E ia escondido, não do meu pai sempre foi uma pessoa que ele, né, então, mas minha mãe Era mais tranquilo era em relação com mais, ele mesmo. meu pai era mais tranquilo, minha mãe já, né, era católica, daquela fervorosa, Agora, né? Então a gente tinha que meio que frequentar escondido a igreja. Para se batizar, então, também, né? sim. E eu fui num culto, gostei desse culto e eu comecei a fazer umas notinhas no violão e ali eu entrei no Ministério do Louvor da igreja sem saber praticamente nada, né? E então, estamos aí desde essa época, né? Desde essa época. 15 anos, então, desde 15 que tu anos conheceu. vão fazer agora já. É Eu tempo, tô hein? velho, né? Ah. Tu lembra quando... Bom, tu é a vida toda, né? Ah, a vida Praticamente. toda, né? Eu também, Cresci. praticamente a vida toda. Mas, bem massa. E esse teu processo de conversão já se juntou mais ou menos com a questão de tu se tornar um ministro de louvor, né? Sim. Mas tu tinha um desejo, assim, de tocar, ou, tipo, é uma coisa que tu nunca nem passou pela tua mente, assim, de louvar, de tocar, ou aprender algum É. instrumento?
quando eu comecei, então, a frequentar a igreja lá, eu via os meninos do louvor sempre, né? Ah, tinha a banda da igreja Aham. lá, então eu sempre via eles e tipo, foi algo que aconteceu, tipo, naturalmente, né? Primeiro me colocaram cuidar o som, então a partir dali eu fiquei Nossa, acho que todos mais nós começamos iniciando o som, né? Não, ah, botando os playback das irmãs e tinha uns playback tons de playback. Né? e Tá, louco. ali eu ficava então mais perto dos guri Sim, e ali eu acabei entrando pro louvor porque se tu faz algo errado, alguma coisa, como todo mundo sabe, eles disciplinam o sim, membro sim. da igreja, né? Então, eles acabaram disciplinando o rapaz que tocava no conjunto, e como ele sabia que eu sabia fazer umas notinhas, então Arranhava um pouco no arranhava um pouco o violão. violão, mas não sabia nem o nome da nota que eu tava Sim. fazendo, né? E, Ia tocar lá Cifra Clube. ia lá e olhava a nota Nem e sei se existia. Aham, era sempre a música mais fácil, duas, sim. três notinhas para começar ali. E eu acabei entrando ali. Quando ele voltou, eles deixaram eu, continuei, nós fazia com dois violão e eu fui indo e fui pegando jeito, olhando Pegou eles. E naturalmente. eles me ensinavam, aprendi bastante coisa também com os guris ali. E foi assim que a gente iniciou, né? Show O de bola. Iniciou tua caminhada caminhada no no louvor. louvor, foi assim. E meu amigo Eduardo. O Eduardo tem uma história que tem a ver com a do Johnny também, né? Como é que foi teu início, esse chamado pra ser ministro de Ah, louvor, cantor. é, Já receberam profecia aqui em TCDs, assim. Tipo, tu vai ter um ah, CD, tu. isso eu nunca cheguei a Nunca receber, já. cara. Tu vai, Infelizmente, tu não. Por vai, isso que eu não eu tenho. vejo tu Eu vejo viajando tu de viajando de avião, avião, os quatro cantos do mundo. É por isso que eu Louvando não o tenho Senhor. CD ainda, cara. É, Se eu por isso não tivesse. recebeu profecia, né, cara? Mas eu já tô no O Johnny podcast. recebeu a profecia, deu certo a profecia. Mas eu já tô no podcast, né? Bom. Hum. E a internet vai pros quatro cantos do mundo, né, cara? Exatamente. Ó, tudo aí, ó, fechou todos. Mas conta aí um pouquinho da tua história, assim, no Ministério de Louvor. Como é que tu te conectou com a música? Como é que foi esse processo aí? Cara, minha história tem muito a ver pela história do Johnny também, né? Sim. Porque, então, acho que. Eu nem sei, eu tinha um aninho, talvez, nessa história que o Johnny contou que aconteceu, que o rapaz foi lá e orou, o Robson, né? Foi lá, orou e falou pro Johnny que ele veio ele com instrumento de corda e tal. Logo após, a gente estava na sala da minha avó lá, dos meus avós, e eu era um bebê, né? Eu fui atrás disso pra saber, né, meu? Tive que perguntar pros Sim. meus pais, É né? que tu não te lembra, Porque eu né? não me lembro. Não, se tu te lembrasse, vá, daí tu ia ser É, o cara. mas daí, pelo que eles me contaram, né? Esse rapaz então veio orar por mim e então ele falou pros meus pais que eles tinham que cuidar muito de mim porque o diabo desde do ventre já tinha tentado contra mim, né? Uhum. E que o diabo iria tentar muitas vezes contra as minhas mãos. E não sei pra eles, né? Isso não chega a perguntar, mas pra mim ia ser meio louco, assim, Sim. né? Porque daí começa tudo numa história que lá no ventre da minha mãe, quando eu ia nascer de parto normal, e o médico do nada decidiu fazer cesárea e quando ele me tirou, tava o cordão 3 voltas no meu pescoço. Bah, Ou seja, se tivesse sido parto normal, não estaria aqui. não estaria aí. E, como ele disse que o diabo iria tentar contra as minhas mãos, né? Todos os meus machucados desde pequeno sempre foi com as mãos. Bah, Sempre. Quando eu era pequeno, queimei as mãos no forno, né? E pelos médicos não era mais pra ter. Iria mas ficar vitalidade, né? grudado, Grudar. é. Mas graças a Deus é tudo certo. Tá É normal. um pouco feio, mas. Não, mas você não precisa mostrar. Tá tudo certo. Mas então, essa questão das mãos, então, teoricamente, acho que na prática também se encaixa muito no louvor, né? Sim. E desde pequeno desde pequeno, na real, eu sempre me apaixonei por bateria, né? Eu Ah, é via. o Mini da Ciolo. Desde bebezinho, eu ia na igreja. É, é, eu via tocando, o pessoal tocando bateria, bah, eu achava, e eu sempre ficava prestando muito atenção. Eu sempre fui, nessa questão de louvor, eu sempre fui muito observador, né? De ver Uhum. o que acontecia, o que cada. E até hoje eu sou assim.
Se eu tô num lugar que eu não tô tocando, eu tenho que Tá cuidar, às vezes. observando. Porque eu tô observando o que as pessoas estão fazendo. Tipo, aqui na nota, troca de nota e tal. Sim. E então, o Johnny disse, né? Irmão do meu pai, o Johnny, meu tio e meu Dino, que ele trabalhava lá com o pai, ele pode confirmar isso, que quando eu era pequena, pegava as latas de tinta lá de serigrafia, E montava a bateria. Batia até batia. enlouquecer nós. Pegar as tampas de panela, aquelas de É. inox, aquelas de alumínio. Meu pai falou que eles compraram 2 baterias Sim. pra mim, eu detonei as 2 de tanto batendo. Bah. Mas tu não tinha uma bateria do Relâmpago Marquinhos? Não tinha. cheguei a ter. Bah, Infelizmente. Mas hoje é meu sonho, entendeu? meu sonho também. É. Então, desde lá, desde pequenininho, sempre tinha, assim, esse desejo e tal, e até que um certo tempo, eu não lembro ao certo, mas provavelmente com 7 anos, o pai me botou a fazer aula de bateria. Sim. E eu fiz 3 meses de aula e o professor disse que não, falou pro pai que não precisava mais fazer, que eu já estava dominando tudo, que era só eu continuar treinando e tal. Então, parei, e com 8 anos, acho que, ah, eu creio eu, né? Na época eu não entendia, mas que se encaixa com o que o Johnny, o que aconteceu com o Johnny também, né? Tiraram um rapaz e então com 8 anos eu comecei a tocar. E desde lá não saí mais, né? Não É, parou mais. até é bem engraçado essa história que a gente começa no louvor e o grupo cria um racha, né? O grupo do louvor. Sim. Então a Dana, que é minha cunhada, esposa do Pedro, ela cantava junto com nós, né? E eu, igual eu disse, sabia fazer uma nota, nunca tinha usado o microfone para cantar. E a partir do momento que o conjunto racha, fica só eu, a Dana e o Eduardo na Vai igreja. ficar só a família. Só a família. Tocando. E na hora a gente não entende por quê, Sim. né? Então ali a gente começou. A gente começou a, a adorar a Deus junto, nós três, sem nenhum tipo de experiência. Mas com aquele desejo de adorar a Deus, De adorar a Deus. né? E o Eduardo, como ele colocou, ele começa com 8 anos, ele mal e mal tu escutava a bateria dele, a gente ensaiava bastante, igual muitas vezes foi colocado, Eduardo, quando ele era criança, o desejo de toda criança, né, é jogar futebol. E o desejo do Eduardo sempre foi tocar bateria. Ele deixava os treinos dele de futebol pra ir no ensaio. Pra ensaiar. Nas águas. É, E- É um desejava guri jogar dedicado, futebol né? também, É. mas não deu muito certo. Viu que tinha mais futuro Tinha mais sendo futuro na músico. bateria. Daí, né? E então a gente começa ali, o Eduardo, mal e mal a gente escutava Nem alcançava nos pratos. ele Vai ficar tocar. só via as baquetas em cima, assim. Eu me lembro que muitas vezes eu parava e eu olhava pra trás e dizia pra ele, cara, tu quer tocar comigo, tu bate nessa coisa aí, eu dizia pra ele. Dizia mesmo. E Tinha, Tá metendo eu falava, pressão, né? tinha preço. eu falava, Ah, meu, derrubou aqui. e então ele começou a bater cada vez mais forte na bateria e foi. Até E, rasgar a primeira pele do tambor, Nossa. da caixa. Tô machucando o e pastor. pegou, né, o jeito Sim. e isso pra mim, como tio do Eduardo e Dindo dele, é um motivo de orgulho pra mim, né? De tá com Na verdade, os gente dois cresceram musicalmente juntos, né? musicalmente um. For parar E pra a- Com a mãe analisar. juntos, né? Os três, na real, né? Nós Todo três. mundo a foi. Dana junto. Desde sempre, nós três. E foi passando o tempo, então, e a gente então sai dessa congregação, vai para um outro ministério, onde nesse ministério a gente conhece o reino, né? Uhum. Então, Todos vocês basicamente tiveram o mesmo processo, assim, de mesmo sair de um processo lugar de sair para um e ir lugar, pra outro. então a gente conhece o reino e ali, como existia o conjunto da igreja, a gente vai
E, tipo, daqui a pouco a gente começou a se enturmar com as piazadas lá e entramos pro louvor também, e só que daí já era separado, já não era tipo nós tocando junto, mas o meu entendimento é que Deus ele tava preparando nós para algo, né? Sim. Quando a gente sai daquela congregação e vai para outra, ele tá preparando. Eu acredito que ele tava preparando tava preparando o Eduardo, tava preparando a Dana para algo que ali na frente, né? ah, digamos que seria com nós, Sim, sim. né? Nós, de repente não, o que acontece hoje? A gente tá na frente do louvor. Na real, tudo aquilo ali preparou vocês preparou a gente, porque a gente basicamente É, caminhou junto também, né? Preparou a gente pra estar no lugar que a gente tá hoje. daí ali Até porque foi. a piazada que a gente se entrosou. Eu tava junto, né? Tava o Mika. Tava junto. O Mika, na verdade, é verdade mesmo. E quando eu cheguei nesse outro ministério, eu olhava o Mika tocando bateria e dizia, cara, Ah, eu era inspiração eu quero Ah, eu ser não igual esse acredito, cara. quero ser igual esse Eu não acredito. E então foi onde a gente conheceu então o Mika, que tá aqui com nós hoje. Sabe que quando. Nossa, aí. A gente ficou né, nesse ministério, acho que uns 3. Eu entrei antes de vocês, né? Eu já tava lá. É, Acho que já tava uns. Eu eu fiquei lá uns cheguei com 4 11. anos por aí. Vocês acho que foram um ano depois de eu ter entrado já, né? Ficou acho que um ano e pouco, acho. Não, Nossa, mas eu Ou tava. mais, Não, eu acho que eu pouco cheguei com mais. 11 e saímos tinha 14. Então foi, Então foi eu mais. cheguei com. Eu fiquei 5 anos lá. Porque eu cheguei um ano antes de vocês, né? Mas com 3 É. anos. Mas sabe que até esse dia eu tava pensando, essa semana eu tava pensando, né? Como é que iniciou esse desejo de tocar em mim, assim, também. E foi para pensar é bem parecido esse contexto de nós três, assim, porque eu também iniciei na igreja, iniciei na. Congregava no mesmo ministério que vocês lá, o primeiro, aquele que depois a gente saiu, que vivia, né? Vive ainda, acho que até hoje, a questão da religiosidade. Sim. E eu comecei observando também, né? Porque acho que o que mais chama a atenção de uma criança ali, não sei se todas, mas a maioria é a bateria. Sim. Né? Tanto que tu vai ver depois do culto lá, se tiver uma baqueta lá, Bom, tá uma criança batucando, tem que estar batendo na bateria. Eu só vi o Eu era essa criança, né? né? Hoje eu fico tipo assim. Só que eu era muito envergonhado. Agora eu tenho que cuidar. Eu tenho um negócio que eu fico. Eu tô batendo o pé, eu tô batendo a mão, e a vida toda foi isso, né? Mas eu Tá também. batendo o dedo aqui, é coisa de baterista, né? Tá batendo o dedo. Normal. Daqui a pouco as pessoas, para de bater o pé. Ali já sabe, né? Tem que ficar pedindo pra parar de bater o pé toda hora. Vai, eu ficava ali e olhando assim, tipo, tentando pegar o ritmo com a mão ali. Daí fui criando interesse pela bateria também. Só que como já tinha música, bom, uma criança não sabia tocar, né? Tinha um grupo de louvor na igreja. Só fui me interessando. Daí eu lembro que eu comecei a fazer comecei a fazer aula de bateria, daí comecei a pegar a questão de partitura ali, pra ver como é que era e tal. Comecei a aprender. Tinha uns 2 professores de bateria. E o pai, ele cuidava de um ministério, igrejinha, e tinha essa falta de música, assim, né? Recente tinha aberto uma igreja ali, daí era um pai mais 2 responsáveis junto daquela igreja ali, e daí eles compraram uma bateria e falaram, tu sabe tocar, toca aí, a gente meio que montou um grupo ali e foi aí que eu comecei a tocar, praticamente, né? Mas tocava ruim pra caramba, nossa, era muito ruim. Eu acho que era que nem Eduardo, assim, o pessoal ficava olhando assim, cara, tem que. É bateria, cara. Pega e toca toca essa baqueta aí pra gente escutar o barulho dessa bateria. Foi feito pra bater. Porque o John bate no violão, daí a história ficou. Agora é. Não, porque tinha muito. Na real, é um pouquinho de medo, porque tinha aquela questão assim. Não podia bater muito forte, né? Pra não desagradar os irmãos, não sei o que e tal. Daí eu sempre ficava meio receoso de ficar tocando forte, assim, né, a bateria. Mas acho que basicamente eu comecei tocando. Acho que todos nós começamos tocando na igreja, né? Praticamente. Veio o interesse pela música, assim, veio, né? E é o que a gente vê quando a gente olha vamos dizer assim, pro mundo em geral hoje, né? A gente vê grandes músicos, por exemplo, a gente vê um músico que eu posso usar como exemplo, Elvis, né? O cara era músico da igreja, então a maioria das músicas assim, que a gente vê hoje, ou dos artistas, sempre ou começaram
praticamente É. começaram no gospel, começaram cantando dentro da igreja, né? Vários hinos da harpa foi o Elvis É, que escreveu. tem Então, vários hinos dele, né? É verdade. Então a gente tem muita. A igreja, ela é uma referência pra música, né? sim. Hoje em dia a gente vai olhar. Esse dia eu tava escutando um podcast, eu não lembro o nome do cara, mas era do Hub Podcast lá. Uhum. Ele tava falando isso cara, todos os músicos que eu conheci no mundo, assim, que tocavam assim no mundo e tocavam bem, eles fizeram escola na igreja. Fizeram escola em alguma congregação. Escola no caso de experiência, né? Tiveram experiência na igreja e daí Começar de na igreja, começar né? na igreja Eu acho que e aí partir, talvez daí depois 90%, eu acho que. não, é muita gente, tu vai ver a história, é muita gente, a grande maioria começa, porque a igreja ela dá as congregações dão essa oportunidade, Sim. né? Principalmente a, a igreja evangélica no Brasil, né? Ela dá bastante essa oportunidade, tanto que quando eu iniciei assim quando eu comecei a fazer algum trabalho para a igreja foi ser sonoplasta. Acho que todo Uhum. mundo, né, é sonoplasta. Sim. É. Ah, tá o jovem lá, vai, bota o jovem a ser sonoplasta lá, coitado. Penso que era treva, daí dava um problema no som. Ou era o sonoplasta ou era o diabo. É. Tem que orar pelo sonoplasta ou orar pelo som que o diabo tá tentando. Daí a gente O sempre. CD da irmã arranhado não é. CD da irmã, bota a faixa 12. A faixa 12 não tinha, eu pulava pra 15, então arranhava tava o negócio. Botava a Lauriette e ia lá pra Cassiane. E a gente sempre vê assim, né? Tipo, a oportunidade que a igreja gera, né? Nas pessoas de demonstrar esse dom, de demonstrar essa questão da música, assim. Que a gente vê lá jovens, assim, desde crianças, né? Desde 9 indo levando seu CDzinho lá, tocando, ou participando de alguma coisa, louvando, né? É mais, digamos assim, mais democrático, né? Dentro E até da igreja evangélica, isso. nessa que nós estamos falando agora do sonoplasta, quando eu tô de sonoplasta na igreja lá, acontece algo bem engraçado minha no curso. Então, conte. Então, Ai, cara. tinha o coral das irmãs, né? E elas escolheram um hino lá pra cantar, e agora eu não lembro o hino. Ah, não vai cantar pra gente ele, não. Até... Pior que eu não vou Pega o lembrar. violão ali, produção, pra gente. Tinha o hino lá e eu cuidava do som, né? Então, chega perto do fim da música, o hino tinha uma parada. Ele tinha uma parada, mas ela voltava a música. E eu peguei e desliguei tudo, né, cara? Desligou o som todo. Desliguei o som todo e acabei com o coral das irmãs. Bah. Né? O cara é um desespero, né? Tá louco. Ah, Johnny, isso quebrou Uma experiência engraçada Sim. que eu tive, Pô, mas que eu cuidava o som. Mas todos nós, né? Sempre tem alguma coisa pra contar. Sim. Nossa, eu lembro uma vez que foi um pregador, eu usava ele que. Ele era eu chamava ele de Faustão, porque ele tinha um relógio assim, ele tinha um cabelinho pra trás, assim, ele era meio. Fisionomia era parecido com o Faustão, quando ele era mais novo. Daí o cara chegava assim, a paz do Senhor, irmãos. Começar. Daí eu olhava pra mim, bota mais grave. O cara não sabe fazer ideia que era grave, cara. A única função aqui é aumentar o volume é aumentar o volume, baixar e botar o CD ali do playback da irmã. Não sabia o que fazer. Cara, mais médio, mais sei o que. Daí nossa, via os obreiros, vinha todo mundo ali pra medir som, né? Ninguém sabia o que era médio, o que era grave, o que era agudo. Olhava pelas cores, acho que é isso aqui. E o cara, acho que ele ficou, de verdade, acho que ele ficou uns 5 minutos assim, querendo regular o som, né? Como se o som estando melhor ali ia fazer diferença na administração dele. E é porque era uma congregação pequenininha, né? O somzinho não era dos melhores, aquele lá, o cara queria fazer um grau ainda, né? Olha, só bota mais Aí grave. você ficasse ainda fingindo que tava mexendo. Que nem eu faço com a Liv e com a Gabi quando elas pedem. Aumenta meu retorno aí. Eu vou lá e finge como. Ah, não, agora tá bom. Isso é quando eu sou na praça chegar no céu diante de Deus. Lembra, cara, daquele dia que pediram pra tu aumentar o volume, tu não aumentou? Olha aqui agora. Mas nossa, se a gente for parar pra pensar, tem muita história, né? Muita história legal. Das irmãs que chegavam com uns estojão assim. Estojo assim. Acho que vocês estão lembrando das épocas dos estojos. Acho que tem gente que usa ainda. Hoje em dia é pendrive, A mãe né? usava. Lembra a mãe? Nossa, um estojão assim. Pagava o CD tudo dentro daí playback. eu lembro que veio uma irmã assim com 3 CDs pra mim. Dela, ó, esse aqui é a faixa 1. Se não funcionar esse aqui é a faixa 10. Se não funcionar esse aqui, daí tu bota esse aqui. Cara, nossa, era uma luta, cara. Era uma luta. Mas foi um tema muito legal. Eu lembro também,
Que daí eu e o Johnny lá se virava nos 30 lá quando vinha alguém cantar no da harpa. Era uma luta pra achar o Nossa, ritmo da hino da pessoa, o harpa. Johnny achava o tom. O Johnny achava o Quando tom, achava o tom, a pessoa não tinha o ritmo, não né? tinha o ritmo. Daí, meu Deus, era uma loucuragem. E até eu lembrei aquele vídeo do Windows que ele imita lá, as pessoas tá tocando, daqui a pouco a pessoa sai do Aham. ritmo, o músico tem que ficar aqui já. Nossa. E hoje a gente tá falando de louvor e adoração, todos nós três aqui. A gente é músico, né? A gente começou esse chamado pra música dentro da igreja. Por mais que a gente tenha lá uma passagem ali pela religiosidade, né? Que foi que nos ensinou também, né? A gente teve a experiência de tocar ali, aprendeu a tocar ali. Sim. Como vocês enxergam hoje a relação da música dentro da liturgia do culto? Ah, Qual que é a importância? Qual que é a importância do louvor para a igreja hoje? o louvor pra mim hoje na igreja é, digamos que ele é essencial, né? Sim, Ele prepara o ambiente, prepara o culto e, e a gente, né, tem digamos, essa responsabilidade, né, de ministrar adoração a Deus e fazer com que a igreja chegue mais perto uhum. de Deus, né? Ou, ou, ou digamos que conheça Deus através da adoração, né? Talvez o louvor das Do letras. louvor, das letras, da adoração verdadeira, né? E, e eu acredito muito nisso, sabe? Que o louvor, se não, todos sabem, né? É uma dos pilares mais importantes dentro de uma congregação, né? Sim, Então, igual eu coloquei antes, ah, nos bastidores ali fora, quando estávamos conversando, Deus, na minha visão, ele não precisa da nossa adoração, mas a gente precisa adorar ele sim. para entender quem ele é. Então, é muito louco isso, porque a gente igual começa naquele algo religioso e a gente não tem essa dimensão do que é o reino e do que realmente é a adoração. Então, lá na frente, o passar de anos, indo para outro ministério, ali, muito de nós, provavelmente tu, provavelmente Eduardo, a gente foi conhecer o verdadeiro Sim. significado de adoração, né? Então, Que na real é que ah, antes a gente fazia, né? Tocava por tocar, digamos assim, né? exato, Tocar sem entendimento do que é Sim. louvor, do que é exato, adoração, para que eu tô fazendo isso, qual que é a importância disso aqui, né? Para exato, Deus. exatamente isso. É só analisar também as músicas, a letra das músicas, né? É, verdade. Que eram cantadas. É, É porque eu não sei se vocês enxergam assim, mas eu enxergo o louvor como. Né, tem uma diferença entre louvor e adoração, mas as duas coisas se completam, digamos assim, né? Eu creio que a adoração ela é uma resposta nossa para aquilo que Deus é. Né? Eu estou respondendo, eu tô adorando, eu tô respondendo a Deus aquilo que Ele é. O que que Ele é? Ele é nosso Criador, Ele é digno da nossa adoração, até o salmista vai dizer, né? Então, louva ao Senhor porque Ele é digno. Já é motivo suficiente para gente adorar o Senhor. Por quê? Sim. Porque Ele é digno. Não tem mais outro. Tem vários outros motivos, mas tipo assim, esse motivo já é suficiente. E uma forma de adorar o Senhor é louvando, né? é, E o louvor, né? Ele é sempre atrelado, pelo menos nas passagens que eu pesquisei, para eu li, assim, normalmente é atrelado a um cântico, é atrelado à música, né? Então, Sim. digamos que o louvor é um elogio a Deus, né? É uma forma É, de eu elogiar a se Deus. tu pegar no dicionário português hoje, louvar significa a mesma coisa que elogiar, Elogiar, né? prestigiar. Prestigiar, exatamente. E é, é um desses motivos que eu coloco que Deus, ele não precisa da nossa adoração. Por quê? Porque ele não vai deixar de ser Deus. Não vai deixar de ser Deus. Mas a minha vida, no momento que eu adoro ele, em espírito e em verdade,
ela muda Com completamente, certeza. entendeu? Então, para Deus, não vai fazer diferença. E, na minha visão, ele continua sendo Deus. Sim. Se eu adorar ele, não. Mas na minha vida, ela vai fazer diferença. Entendeu? Eu É. saber quem Deus é. Aí eu tava escutando essa semana também, né? Essa questão até um cara falando assim, eu fui, a gente tinha lá um culto lá pra louvar, um momento lá de louvor lá, adoração a Deus. E ele brigou com a esposa. Brigou antes da ministração, ele tinha brigado com a esposa lá. Esqueci o nome do cara agora, pra dar o crédito pra ele. Mas ele é lá do Didascope lá, Fábio Bravo, acho que é uma coisa assim. Daí ele falou, não, porque eu tava brigando lá com a minha esposa. Discutia com a esposa, normal, né? Casamento a gente Sim. discute às vezes. Ele disse, vai, eu fui adorar, a gente foi lá pra louvar e aquele clima, né? Bem climão, assim, de briga, assim, de casal. E daí ele disse, fui ligar meu pastor. Bah, cara, não sei se vai rolar louvar hoje, né? Porque briguei com a minha esposa, assim, a gente tá num clima aqui bem estranho. Daí o pastor de preso tá aí. A dignidade de Deus não muda por isso. Ele ainda continua sendo digno do teu louvor. Né? Independente da situação, ele ainda continua sendo digno de ser adorado. Né? Independente se eu tô no momento que eu não tô tão animado assim, ou no momento que eu tô mais frustrado, ou no momento que eu tô mais triste. Todo momento é o momento de a gente adorar a Deus. Por quê? Porque ele é digno. Independente da nossa situação, né? E aí a gente tem muito isso de tipo assim, hoje eu vou adorar o Senhor com menos intensidade, porque eu tô passando por um momento difícil. E é normal a gente passar um momento difícil, é normal a gente passar tristeza, ficar com raiva às vezes. Mas, tipo assim, a dignidade de Deus não muda por isso. Ele continua sendo digno de ser adorado, independente da nossa circunstância, né, ao nosso redor. Então, eu achei bem interessante isso. E quer dizer também uma questão de maturidade. Nossa, entender isso. Né? Porque vai ter aquelas vezes de, não tô afim de. Nós músicos não tô afim de tocar. Hoje eu tô meio pra baixo, hoje eu tô meio triste. Cara, mas tipo assim, Deus, é nesse momento ainda que eu preciso tocar. É nesse momento ainda que eu preciso louvar a Deus. E eu vejo, assim, uma importância muito grande do louvor principalmente dentro para nossa vida como cristão, né? E também de modo coletivo dentro da igreja, da liturgia da igreja. Porque, na real, o louvor, ele é esse elogio, mas ele é também a palavra cantada, né? Porque a gente fala muito isso, por exemplo, nós temos que viver aquilo que pregamos ou buscar viver aquilo que a gente prega. Mas existe uma questão também que a gente tem que se atentar que o louvor ele é a palavra cantada. A gente também tem que buscar viver aquilo ali que a gente está Louvor é uma cantando. ministração também. Uma ministração, exatamente. Né, a gente tem aquele, por exemplo, o Pai Nosso. O Pai Nosso está no céu. Eu não vou cantar aqui para vocês, né? Não vou cantar essa aqui. Mas tem a música do Pai Nosso, Uhum. né? Então, tipo assim, eu posso pegar e ler ali e ministrar sobre ela, vou estar edificando o corpo, mas também louvando ela, vou estar edificando o corpo. Então, eu vejo assim, muito como louvor como uma palavra cantada e tem uma importância muito grande isso dentro do culto também. Sim. Porque tu pode ver, por mais que Deus ele não precisa da nossa oração, como o Deus falou, Deus não precisa de nós ser elogiado, não precisa ser. Mas Ele quer. Ele quer isso da gente. Ele quer que a gente adore Ele, a gente quer que Ele louve Ele. Ele quer que a gente contemple Ele, né? Eu creio que o louvor, a adoração, é uma resposta daquilo que a gente está contemplando de Deus, né? Que Ele é nosso Criador, que Ele é digno, que Ele é. Aí entra uma, Ele é tudo pra gente, basicamente. entra uma questão que a maioria das pessoas falam, a palavra é o mais importante do culto. Realmente, Sim. só que as pessoas falam isso como se o louvor não, a parte do louvor, da adoração Foi não só um fosse. show antes da palavra, né? Tipo, um Exatamente. show antes da palavra. E não, eu acredito que os dois caminham muito junto. Sim. Eu acredito que um completa o outro. E também é por isso que é muito importante a gente sempre analisar o que que nós estamos cantando, né? Também. O que que nós estamos declarando para Deus, porque que nem a mãe diz, não sei se ela já chegou falando no podcast. Como nós estamos elogiando a Deus, né? Que nem que tem a música que a gente canta bastante, coloque suas marcas em mim, né? As marcas que o amor fez em você, coloque em mim, tá? Daí ela conta que um dia ela tava cantando ela. Pera aí, né? Que marca. Que marca? Que? É meio pesado essas marcas aí, né? Então é muito sobre isso. A gente entender o que que nós estamos declarando. Por exemplo, é ele. Estamos perdendo tudo com alegria.
Mas a primeira perda, a gente já tá, pô, Dana, que isso? Questionando, né? E por que isso acontece Sim, comigo? sim. Sendo que no domingo a gente tava cantando, perdendo tudo com alegria, então é muito sobre isso, né? A gente entendeu o que que nós estamos pronunciando, Deus. Exatamente. É importante porque senão, né, se a gente não entende a música, o louvor, assim, como adoração, se a gente não entende o que a gente tá louvando, que tá saindo da nossa boca, né, é só mais uma música, Sim. né, porque eu creio que Deus ama a música. Deus ama a música, né? Se a gente for ler lá em Jó, eu não lembro se é 38, ele fala a respeito de que quando estava lá se criando os firmamentos da terra, como no início de tudo, Uhum. as estrelas estavam louvando a Deus. Tipo, antes da gente existir, tava lá as estrelas louvando a Deus. Né? Depois a gente vai ver a importância do louvor ali no Antigo Testamento. Tem até no nascimento de Jesus, né? Quando a gente for ver. Ah, quer pegar água? Hum. Passa adiante aqui também, por favor. Aí. Precisa de água, Johnny, também? Não, tá legal. Obrigado, produção. No nascimento de Jesus, a gente vê os anjos cantando, louvando, Sim. né? Louvando ao Senhor, louvando o nascimento de Jesus. A gente vê Jesus, não sei se vocês chegaram a ler o texto ali da última ceia, em Mateus. Jesus, depois que ceia, antes de ir para o monte, eles louvam. Eles cantam um hino. Sim. Então, e depois lá no Apocalipse vai ter louvor também, né? Quando João tem a visão lá dos anciões, quando João tem a visão dos anjos lá, eles estão clamando o quê? Eles estão clamando aquilo que eles estão contemplando, que é Deus. Ó, esse aqui é o santo, esse aqui é o digno, esse aqui é o Deus perfeito. Então, Deus ele ama a música. Deus ele ama a música. E eu vejo assim que o louvor, a música, ela tem o princípio de elogiar a Deus, né? Eu tô elogiando aquilo que eu tô adorando. Tô adorando? Sim. Tô adorando Deus. E quando eu acho que ela perde esse sentido, assim, por isso que a gente vê. Vamos ver a questão do funk, por exemplo. Tá ali adorando o quê? A questão da. Idolatrando o quê? A questão da imoralidade sexual, por exemplo. Né? Estaria exaltando a imoralidade sexual. A gente vai pro sertanejo, para alguns sertanejos, para alguns funks. A gente vai para alguns, assim, tipo, tá o quê? Exaltando ali a questão do cara ser o pegador lá, né? Ou trair a esposa, ou ser traído, Sim. traição. E então sempre tá. Eu vejo isso atrelado à imoralidade hoje em dia. Né? Porque eu vejo que o princípio da música, como tudo, né? Eu creio que é deturpado, né? Depois do pecado, muitas coisas, né, foram deturpadas, né? Sim. Aquilo que era para ser algo para elogiar a Deus, daqui a pouco tá a gente, né, a gente vê usando ali uma idolatria, que a idolatria é adoração que não é adoração a Deus, né? Tudo que não é adoração a Deus, que é adoração a alguma coisa ou algum outro, a uma pessoa, alguma outra coisa que não seja Deus, Jesus, é idolatria. É como a gente vê na Bíblia, né? Adorar outros deuses, tá? É, E exatamente. aí, E o mais legal disso tudo é que muitas pessoas e pessoas famosas e a gente tem o direito de sonhar, né? De Sim. ter um som bom, de ter um instrumento bom, de ter uma bateria boa, de ter um teclado bom, um violão bom. Mas se a gente parar para pensar, na época de Jesus, eles adoravam sem instrumento nenhum. Então, aconteceu um dia, vocês vão lembrar num culto que nós estávamos e realmente o som ele tava bem ruim o som e vai no final Alguns cultos, e né? daí e mas daí, e daí a gente questiona às vezes, né? A gente acha ruim, né? Às vezes que o som tá ruim, né? E no final do culto, na ministração final do louvor ali, falta luz. Nossa, é verdade. Lembra disso? Tem que cantar tudo a Falta luz, capela, né? falta luz e a gente tem que cantar e a gente continua adorando sem nenhum tipo de instrumento. E a igreja continua adorando. Continua. Então, sabe, daí Deus vem e ele quebra tudo aquilo que a gente, é Deus mostrando que a gente não precisa né? de uma Então, estrutura. É aquilo, porque na real a nossa adoração não é movida às circunstâncias, né? exato. Já também tem outra história que a gente foi numa vigília uma vez em outra igreja e eu falei isso numa reunião que nós tivemos com o louvor, né?
que veio outra banda de fora tocar, fazer parte da vigília e tal, e eles subiram no altar e tal, e fizeram um show. Eles não fizeram uma adoração, pra mim, pelo menos, né? Eu senti aquilo como se fosse um show, né? E foi um espetáculo. Tinha o Sim. som, tudo. E foi algo que eu trouxe logo na próxima reunião que a gente teve do louvor, foi algo que eu trouxe. Espero que vocês lembrem, né? Não. Que eu trouxe isso, que se a gente tiver que ficar com um sonzinho assim pra vida toda, mas a gente não perder aquela essência que Deus deu pra gente, Ah, cara, que seja. Porque, claro, Deus pode dar uma testada, não é assim, né? Tipo, dá um sonzinho bom pra eles, dá um somzinho melhor. né? Mas, cara, Dá a bateria. pra mim Pronto. a essência que a gente tá tendo a cada culto que É, nós estamos vivendo, tanto nós, como a gente pode ver, a gente tá muito entrosado como louvor, assim, como uma banda, né? E a gente tá conseguindo transmitir um louvor muito bom a Deus, assim. Pelo menos é o que eu sinto, né? Sim. e engraçado disso que agora o Eduardo falando que ele trouxe na nossa reunião de louvor, né? Deu quando ele começa a tocar comigo lá, quando ele tinha 8 anos lá, Nossa, desde piazinho mesmo. né? Desde piazinho. Eu tô com 20, Eu. Olha o que Deus faz na vida da gente. E, 12 anos tocando. 12 anos e tocando. vai, passa o Três igrejas. tempo Não, mais que 5 igrejas diferentes que e nós passa o tocamos. tempo e hoje ele é o líder do louvor, né? Então é bem engraçado isso, né? Pra gente que tá. Pensa, era só irmão da Era igreja. só irmão da Era igreja. só irmão da igreja, agora é líder. Ele Olha, fez olha, umas matas. Olha o que Deus faz com a gente, olha o né? que Deus faz na vida da gente. É. Mas é legal essa história, né? Sim. Porque. é, É porque na real a gente vê o crescimento, assim, né, e maturidade, né, sim, daquilo. Porque por mais, né, todas as experiências ruins que a gente teve, por mais que foram ruins, assim, eu creio que também faz a gente aprender a ser o que a gente é hoje, né, e também nos leva um pouco a ser quem a gente é hoje, porque a gente olha pro passado e fala assim, bah, errei aqui, então isso aqui não preciso mais fazer. E também a gente vai tendo a questão de maturidade, como tu falou antes ali. Lá a gente tinha esse início, né? Eu vou pela música, tô apaixonado pela música aqui, o que eu quero tocar, ou aquela questão aprendi a tocar aqui, já vou ser chamado ali. Mas depois que tu começa a entender o que eu tô fazendo, porque como músico, né? Como músico, o que Sim. que eu tô fazendo? Pra quem eu tô fazendo? Muda, muda. muda tudo, muda o modo de eu fazer. Sim, exatamente. Porque já não tô fazendo, eu não tô fazendo ali com a expectativa de que as pessoas me aplaudam. Porque tem isso no início, né? Tem. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, a gente tinha uma banda que tocava sertanejo, e daí eles ficaram sem baterista lá. Eu toquei sertanejo, gospel, tá? Já toquei, maneirão. Maneirão. É. E daí eles estavam bem. Eu cheguei mais no finalzinho da banda, depois que eu entrei, a banda desmoronou. Por causa de mim, não, por causa de mim, não sei. Ocupado. Aí eu entrei ali, e daí a gente começou assim, aí, tocar alguns lugares e tal. A gente ia pra algumas cidades do Rio Grande do Sul tocar, tocando bateria, não era, tocava Uhum. aquelas coisas lá. Tocando assim, e eu vi, depois de um tempo, daí não deu certo a banda, né, cada um foi pra um lado lá, daí um fez uma dupla, outro foi tocar na igreja local, daí a banda não existe mais, depois de um ano que eu cheguei lá. Daí eu fiquei pensando assim, cara, por que que eu tava fazendo isso? Tipo assim, será que eu tava realmente, tipo, ali louvando a Deus ou eu queria algum status em cima daquilo ali? Porque, né, tipo, nossa, era um piá, né? Era um jovem, né, de, sei lá, 16, 17 anos. Uhum. Tava ali tocando, nossa, eu tô viajando no Rio Grande do Sul tocando, Grandão. tô grandão, nossa, tem agora a bateria. Daí eu lembro que eu tirava foto, botava no Facebook, né, uma bateria enorme, assim, nossa, olha só, sinto inveja. Viu quem me viu passar na prova e não me ajudou? Daí eu fiquei pensando, cara, mas será que eu tava realmente, tipo, tocando ali pra adorar a Deus, com o intuito de adorar a Deus, com o intuito de elogiar a Deus, que é o que a gente entende hoje, né? Tipo assim, eu tô contemplando a Deus, eu tô aqui entregando meu louvor, ou eu queria ser alguém famoso ali, né? Porque Sim. tem muito disso que a gente vê hoje no meio gospel, né? Tipo, É. da questão de
entrou no gospel ali, daí já estourou, daí a pessoa, não que seja errado o sucesso, mas a forma como a pessoa também ah, tá ali, tipo, se ela tá ali só pelo sucesso, se ela tá ali só Pra o que que pra ela tá se ganhar dinheiro, entregando, pra né? que ela tá se entregando, é. Porque que Vira meio que um acontece comércio, assim, né, dentro do Sim. mundo gospel isso. que acontece que como muitas igrejas dela hoje, infelizmente, elas viraram um comércio. Com o louvor é assim também, tem muitas pessoas que elas acham que para música gospel vai ser mais fácil ela ganhar dinheiro. Mas faz não dinheiro. Então é bem complicado isso, né? Ah, a gente mesmo veio de. Não que seja errado, por exemplo, né? Tu dar uma oferta, tu hospedar, né? Os Exato. ministros, o pregador, né? Mas a gente veio de um sistema que, tipo assim, nossa, eu preciso convidar aquela banda lá. Lembro que tinha uma banda, na época a gente ia lá na primeira igreja lá no centro lá. Tinha, nossa, precisamos aqui daquela banda lá, que eu não vou falar o nome. Todo mundo sabe. Né? Os caras, nossa, vinham de um ônibus assim, Deus. a galera e tal, é. Os baita instrumentos. Baita instrumento e não sei o que. A gente precisa contratar aquela. É, Olha o nível, a gente precisa contratar aquela banda pra tocar no congresso. exatamente. É, Daí Por vem quê? Não, por quê? Porque aquela banda e aquele pregador vai chamar mais gente. trazer uma bateria. Lembra a minha bateria que eu tinha, Joy? Eu tinha que, Jogar tinha que pra buscar o bumbo. Aham. Tinha que buscar o bumbo no meio do Nossa, da verdade. batia. aí andando. Nossa, eu tem tinha uma que bateria montar quando eu pra tocava. trás, né? Quando eu tocava, tinha uma bateria que não tinha o tapete ainda na cadeira. Nossa, era aqui assim, Tinha que ir daqui, lá arrastava de buscar. volta. Tá, louco. Mas é legal a gente relembrar isso lá do começo, porque às vezes a gente esquece, né? É, Esse pequeno detalhe, né? pior, né? Hoje, pra gente pegar um instrumento ali, fazer uma nota e tirar um louvor ali é questão de 5 minutos, entendeu? Hoje pra nós é fácil, Sim. foi, né? Mas é legal Pra lembrar vocês, lá, sabe tocar violão é fácil, né? Pra mim. é, Ah, tem louvor que a gente tira até no meio do culto. no meio do culto, né? Então, tipo, mas é legal lembrar lá o começo, né? É porque é nostalgia, né? Tem aquela questão. Nossa, eu lembro que quando eu iniciei tocando bateria lá, era eu e um rapaz que tocava violão. Uhum. A banda tinha mais gente. Tinha o guri que não sabia tocar teclado, mas tocava. Tinha eu que não sabia tocar bateria, mas tocava também. Daí tinha uma galera, assim, que a gente foi aprendendo meio que junto, assim. Daí tinha uns guri que tocavam bem e nós que ia aprendendo um com o outro, assim, né? Não tocava muito direito. Aí lá no começo não É, estourava tanta corda. nossa. Ah, não. Nossa, o que eu. É uma corda pro culto. Por quê? Eu quebrava a baqueta, cara. Depois que eu aprendi Eu a quebrava. tocar forte nos negócios, eu quebrava alguma baqueta e estourava alguma pele. Daí É, eu eu lembro lembro que me xingavam que eu não batia forte na bateria. Quando eu comecei a bater forte, eu xingava porque quebrava a baqueta. quebrava a baqueta e me xingava também. Daí eu lembro que vocês chegaram no tempo que tinha. Eles faziam aquelas baquetas de ferro. Nossa, Meu, baqueta de Tem ferro, uma outra assim. história muito Meu Nossa, tu Deus. pegava aquilo lá, era a primeira pancada, assim, só sabia que rachando a pele da caixa. Essa da baqueta de ferro tem uma história muito engraçada. Não, e eu lembro. Já conta ela, só pra me terminar. Senão eu tenho déficit de atenção. É. Daí eu lembro que a gente ia com aquele. Eu ia com meu amigo lá, pegava o ônibus até a igrejinha. Até a igrejinha, né? 10 minutos. Pegava o ônibus até a igrejinha. E aí, tipo assim, chegava lá de manhã cedo e ficava a tarde toda tocando. Tarde toda ensaiando. Não sabia tocar ele, mas ficava a tarde toda ensaiando. Então tinha muito isso, eu vejo nisso, assim, de uma dedicação também, né? Porque quando tu tá apaixonado, tu quer fazer aquela coisa ali, a gente acaba tendo mais dedicação e não que talvez durante o tempo a gente pode até perder um pouquinho, porque tem mais experiência aqui, tem e tal. Mas acho que a questão da dedicação, assim, do início é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque da mesma forma que a gente tinha que ter aquela dedicação do início, a gente também precisa ter uma dedicação hoje, né? Porque não é que a gente Sim. sabe um pouquinho mais do que ontem, que a gente também não precisa estar mergulhado naquilo ali. Agora pode contar, pessoal. Desculpa te cortei, velho. Uma história engraçada que quando a gente ia na Assembleia, então tinha. Nesse ministério ele tinha várias congregações, né? E a gente ia pro retiro uma vez por ano. E lá se encontrava todos e a gente ia pro retiro e ia na sexta-feira e daí no domingo cada congregação voltava para essa igreja e fazia um culto, né? Sim.
E o rapaz, na época, antes do Eduardo começar a tocar bateria com nós lá, quando nós tínhamos o conjunto, o rapaz da época que tocava bateria lá, ele esquece a baqueta de madeira no retiro. E quando a gente chega na igreja lá, pá, aquele negócio, né? Daí Sim, tu foi pro retiro, tu volta todo ungido, né? sim. Todo cheio do espírito. Cheio da unção. Quando volta do retiro, né? E daí a gente vai fazer o culto e cadê a baqueta, né? Daí só tem uma baqueta de ferro na igreja. No domingo, nem pra No domingo, comprar, não tinha. cara, resumindo, o rapaz detonou a pele da bateria, tudo. Imagina, Você cara. tava Nossa, indignado. Cheio do espírito. O pastor tava indignado. bah, imagina. Nossa, cara. Voltou É. cheio da unção, destruiu. É pior que quando tu quebrar uma baqueta. As baquetas, pelo menos, eu comprava, mas aí as pele, quando o cara detonava as peles, tinha que chegar lá, o pastor, por líder, e, cara, se eu comprar uma pele pro boom, quanto é que é? Ah, é, 300 reais. 300 reais uma, 300 reais uma pele, mano. Eu lembro que eu cheguei uma vez e pedi pra pastora, né? Dá, precisa ali de um dinheirinho pra comprar uma pele pro Boom também, olha daí. Pra quem? Pra pastora? A pastora, na época. Daí, pega aqui, me deu 50 pila. Não É, vai é, dar. Um Não pouco é mais, dá mais. Um pouquinho mais, e ela me olhou assim, vai ter que ser. Vai ter que ser. Sabe? Vai. Ai, mas é muito, muito louco relembrar, assim, essas histórias, né? Como a gente iniciou, assim. Porque parece que a gente, né, a gente vai fazendo as coisas, parece que a gente esquece um pouquinho lá do início, né? Sim. Daquela nostalgia que era aprender a tocar, que era o nervosismo, né? Que era aprender Naquela época a gente vê muito isso a estar junto ali. nas crianças, principalmente, né? De querer aprender e tal. E hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? A gente, por exemplo, a gente vê na nossa congregação ali, tem uns que estão interessados, mas Uhum. é muito difícil para eles se interessar mesmo por isso. E a gente tá ficando velho, o Johnny tá ficando Ah, o velho Johnny pra caramba. 36. Tá É, louco? tá. 37 30, reais. quase chegando nos 40. Nós vamos precisar de sucessores, né? É. Sim. Mas antigamente a gente vê muito mais empolgação com essa parte, né? De querer aprender, De querer de querer se aprender, esforçar. de ter esse esforço para aprender. E tinha muito também, né? Eu lembro que quando a gente tocava lá, tinha muita questão, das vezes até a própria liderança, tipo assim, não, pode, criança não pode tocar nisso aqui, Sim, criança não pode mexer nisso aqui. Porque criança, né? Criança tá ali, quer olhar, quer. É, Então, mexer, quer mexer, quer ver que aquilo ali, então às vezes chama fica aquela. atenção. Chama atenção. E às vezes fica, tipo assim, meio que impedindo, sabe? Tipo sim. assim, às vezes até a criança quer aprender, quer se desenvolver ali, mas aí, tipo, não pode mexer aqui, não pode. Então acaba não tendo incentivo. Diferente da maneira que a gente. Do trabalho que a gente segue hoje, né? Eu acho que o Johnny pode falar. O Johnny tem um super fã lá na igreja lá. O Johnny já tem um Um mini sucessor, fã, né? aham, o Johnny já tem o sucessor dele. Já tem. Fala do nosso amigo Davi aí, conta do nosso amigo Davi, Johnny. Davizinho. Davi é uma criança de 6 anos. 6 anos. 6 anos, né? 6? É. 5, 6 Acho anos. que é 6, 5, 6 anos. Júlia e Vitória, bota aí no comentário, por favor. Botem aí o. São amigas, e são de aniversário amanhã. É verdade. Pior que é. E ele é uma criança de 5, 6 anos que. é, ele, igual o Mika falou, né? Ele. Acho que ele se espelha bastante em mim, né? Então. Às vezes ele vai com o bonezinho do jeito Ô, ele que vai eu igual o vou, Johnny, cara. Ele vai igual o do jeito Johnny. que eu vou. Aham. E ele tá ali junto com a gente ali, ele pega o violãozinho dele, né, e fica na nossa frente ali. Claro, o violão, né, não tá ligado no som, mas ele Sim. tá ali adorando junto com a gente do jeito Do dele, jeito dele. né? Na inocência dele, Na né? Então, inocência dele, né? Com 6 anos, né? não sei, na verdade. Então, isso é gratificante, sabe? Porque ah, nos traz uma responsabilidade maior, né? De como a gente tá nessa questão do louvor, como que a gente tá sendo visto, Sim. né? Tipo, a gente tá passando algo que é certo para aqueles que estão, né, Pra se próxima espelhando geração. para a próxima geração.
Então, isso foi uma coisa que me fez pensar, sabe? Ah, igual a gente passa por altos e baixos e a gente, com o passar do tempo, vai criando uma maturidade, né? Sim. A gente vai criando uma maturidade de entender que não é só música, né? De chegar num nível que tu entender realmente que tu tá ali pra adorar a Deus, tu não tá ali pra Pra outra fazer um coisa, show, pra né? fazer um show. Porque se for só música sem adoração, sem. Não, é um show, né? E, e as coisas foram se completando, igual eu falei, a gente foi para outro ministério mas a gente ali entendeu que é o reino até que então, né, surge o ministério um só e, e ali se completa as coisas, né? Ali a gente entende muita coisa do porquê lá atrás, porquê de ter acontecido aquilo, de ter ficado só eu, Eduardo e a Dana, e daí depois entra o Mika, entra a Gabi, que tá aqui nos bastidores, entra a Lívia, que é a esposa Sim. do Mika, a Gabi é a esposa do Eduardo, e a gente, né, aquilo se completa, a nível de adoração, né? Sim. E é muito louco isso, sabe? Chega a me arrepiar aqui todo, lembrando de como que era lá e como que foi, as coisas foram se encaixando, né? Sim. E é muito legal isso, né? É verdade, né? Porque todos nós a gente veio. Praticamente veio junto Sim. do outro lugar, Tinha né? tudo a mesma história. Né? Gente, acabou o podcast. Chama uma história, que é a história do John. Tu ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar do Davi, Davi. foi engraçado um dia que a gente falando que ele se espelha muito no Johnny, porque antes ele só tocava o violãozinho dele e tal, daí até um dia que eu arrumei um pedestal, né? Botei no microfone, um pedestal pra ele, larguei na frente dele. E o Johnny tem mania de estar tocando violão, ele bota o pé em cima do. Do cabo. Não, do pezinho Do pezinho do. do cabo também. Do cabo também, do cabo Tá. também. Mas ele bota o pé em cima do pezinho do pedestal. Eu sou o staff do Johnny do cabo. Tá. Eu só vou lá e tenho que ajustar o cabo sempre. E o Johnny tem essa mania. E o Davi, a primeira coisa, quando eu larguei o pedestal na frente dele, a primeira coisa que ele fez, ele botou o pezinho do pezinho do É pedestal. tua cópia, cara. Cara. É tua cópia. E é muito, muito legal pra mim ver isso também, porque foi algo que eu vivi também, né? Eu sempre me espelhei no Johnny, né? Tanto que. Não era em mim? Tu tinha falado isso que era Ah, em mim, cara. a gente era A na bateria. bateria, tá. na Mas bateria. o. Não, tava ficando chateado. Viu? Cara, eu digo, talvez 50%, 50-50. Eu aprendi sozinho, mas Sim. grande parte foi o Johnny que me ensinou, né? O Johnny me ensinou a tocar bateria sem saber tocar Sem bateria. saber tocar bateria. Me Não, mas o ensinou, cara é ninja me mesmo. ensinou a tocar Ele- teclado sem saber tocar teclado. O violão eu aprendi sozinho, mas foi me Olhando, se inspirando. se inspirando no Johnny, olhando em tudo que ele fazia. E pra mim é bem louco ver isso, que agora, tipo, a próxima geração que tá vindo já tá. A gente se enxerga neles, né? Eu não Se enxergo enxerga, muito no né? Davi, cara. Não enxergo nada. Essa semana a gente começou a dar aula pro Davi, de Carrum. O outro Davi. O outro Davi. A gente tem vários Davi na igreja. Tem 3 Davis na igreja. É um pouquinho mais velho. Tem o Davizinho, que é o Davi, é o fã do Johnny, e tem o Davi, que tá aprendendo a tocar carro comigo, e tem o Davizão, que é irmão da Gabi. Meu cunhado. É o cunhado Cunhado do Eduardo. Não tem mais Davi na igreja? Esses três Davi. Estamos cheios de Davi na igreja. Daí, cara, nossa, veio uma nostalgia, assim. Claro, eu aprendi a tocar na bateria direto, né? Sim. Daí eu fiquei sábado passado, no último culto, tava ensinando ele a tocar carrom, que eu pensei, nossa, cara. Porque a gente vê, assim, a gente todo meio. Não faz as coisas. Bate num ritmo diferente, faz umas coisas diferentes ali. Nossa, que eu lembrando muito o meu início, assim, de aprender a tocar. Né? Como que era essa sensação, tipo assim, nossa, tô aprendendo algo novo. Né? E a gente tem a oportunidade hoje, como a gente entende de maneira diferente, a gente tem uma oportunidade de explicar para eles de uma maneira diferente, né? A questão do louvor. Cara, não é só ali, não é só música, não é só tocar, não, é uma adoração a Deus, né? Até é tu, é tu ser aquilo que tu canta, basicamente, né? Esse dia eu tava lendo. Esse mês eu só vou falar do Avivamento de Gales, tá?
É só o que eu tô lendo Avivamento de Gales. Eu tava lendo Avivamento de Gales, e daí eles falam a importância do louvor no avivamento. Né, como é que os cânticos eram cânticos que eles entoavam, e tipo assim, ele até conta ali no livro, né, tipo assim, Gales era uma região montanhosa, assim, tal. Uhum. Que, tipo, se tu saísse de um vilarejo, subisse a montanha pra chegar no outro vilarejo, tu tava terminando a música desse lado que tava se afastando, do outro lado tava começando. Porque era basicamente 24 horas de louvor. Olha isso. 24 horas de louvor. E eles tinham muito isso de, tipo assim, nós queremos ser uma canção também. Nós queremos ser aquilo que a gente tá proclamando, nós queremos ser. Então, dessa preocupação que a gente falou no início, né? De, tipo, não só cantar por cantar. De entender o que a gente está cantando. De entender para quem a gente está cantando também. O que a gente está fazendo, para quem que é, qual que é o motivo, porque eu vejo que a gente esquecia de fazer perguntas, né, no passado, quando a gente iniciava. Por quê? Não, pô, eu sou isso, só faz, não precisa perguntar o porquê. Até o Bruno falou isso no culto sábado, né, da questão da fé, que a gente só tá ali no automático. Por que tu crê em Jesus? Ah, só creio. Por que tu crê na Trindade? Ah, só creio. Por que tu crê nisso aí? Então a gente não tem, parece que não tem aquela convicção, só tô deixando levar, não tem aquela convicção, não faz as perguntas, né? Sim. E hoje quando a gente faz as perguntas, cara, a gente entende, e entender isso muda totalmente nosso estilo de vida. Muda totalmente nosso entendimento, né? Por isso que eu vejo, assim, hoje, um mover muito grande, assim, no louvor, falando congregacional, falando de nós, assim, não porque a gente é bom, né? Não porque... Não, a gente é bem bom, não tô... Convida Não a gente sei, pra tocar. não sei, porque a gente ensaia uma coisa, É. vocês dois fazem tudo. A gente faz... diferente. Eu e o Johnny dá umas paradas de vez em quando, assim... Mas no final fica legal. No final tá bom, Eu acertemos. só olho assim pros dois. acertemos. Meu Deus. Não, mas eu vejo, assim, que é muito diferente, né? A gente vê, assim, porque a gente começou a entender esse lugar, né? Não porque a gente é bom, não porque a gente é os melhores, mas eu vejo porque a gente começou a entender esse lugar de adoração. Entender esse lugar de louvor. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente transmite isso para a igreja começa a entender isso também. Sim. Né? Porque, não sei para vocês, mas é muito louco quando tu tá ali se entregando. Tu tá ali. Às vezes eu fecho o olho, vou abrir o olho só na hora pro pastor ministrar. Daí a gente, de vez em quando eu abro o olho quando tô tocando ali, daqui a pouco o cara tá aqui empolgadão, daí a gente olha assim na nave da igreja. A maioria sentar. Sentar, né? Alguns cultos, passou ali um. Então, tipo assim, né? Não sei pra você, mas pra mim é muito estranho isso. É. Tu tá ali numa empolgação, daí quando tu. Eu já fui de tu prestar olha assim, muita atenção nisso, ia ficar muito abatido. Né? Por isso eu comecei a não prestar atenção, né? Eu fecho o olho e começo a adorar. Então, né? E tanto que às vezes alguém pega o microfone lá pra querer falar alguma coisa e eu começo a música, porque eu nem vejo que a pessoa tem pra falar e eu continuo cantando, não paro. Mas é bem louco isso, porque, como tu disse, é uma questão de maturidade, né? De entender por que que nós estamos fazendo isso. Porque se pegar. Cara, quando eu comecei com 8 anos, eu não sabia por quê. Eu só tocava e. Na época. Tinha todas as crianças, todo mundo ia pra escolinha e ficava na bateria. Daí eu ficava lá, eu tô tocando bateria, as outras crianças não estão. E quando nós chegamos no outro ministério, eu lembro, era eu e tu de baterista, e tinha mais 3. Não, era eu, tu, o Cássio e o Mateuzinho. E o Rude? E o Rude, 5. Tinha 5. E daí eu ficava pilhado, tipo, vai, tem que esperar 4 final de semana pra vir tocar. Eu tenho que tocar bem pra me botar tocar mais vezes. Só um culto por semana. Um culto. Às vezes tinha sala de oração e os cultos de jovens também, né? Sim. Mas daí foi ali que Deus começou a criar uma certa maturidade em mim a respeito disso, do porquê. Eu não tô tocando pras pessoas pra ser melhor que alguém, pra me aparecer. Eu tô tocando pra adorar a Deus. E também ali foi logo quando eu comecei a tocar teclado também, depois eu aprendi a tocar violão e foi tudo se encaixando. Mas é mais essa questão de maturidade, assim mesmo, de saber o porquê nós estamos, né, louvando e quem nós estamos adorando. Porque muda a nossa entrega, né? Sim. Tipo, quando eu entendo o que eu tô fazendo ali no culto ali, que eu tô louvando a Deus, muda a minha entrega. Muda, né? Eu não vou ficar em inércia, assim. Cara, eu tô louvando a Deus, cara. Ô, felicidade, meu irmão. Né? Se joga no... O Eduardo fala, se joga no chão, rola aí. Faz...
Mas, tipo assim, é intensidade, porque às vezes a gente. Porque a gente fazia isso, né? Eu não sei você, mas eu fazia isso. Mas a gente tá ali, não, né? Não, cara, se joga, se entrega, tá louvando a Deus, é um momento de elogiar a Deus, se Sim. expressar, gritar. Que a gente vê. Olha pra Davi, por exemplo. Davi adorava a Deus. Cara, o cara dançava lá. Não que vai ter, não que tenha ministério de dança nosso. Ministério de dança de homens, nosso. Tá os homens dançando. Cara, Davi dançava, era uma expressão dele. Cantava, ele olhava pra natureza e contemplava não a natureza, mas o Criador da natureza. Tipo assim, ele via, nossa, isso aqui é belo, porque Deus é belo. Ele é belo. Nossa, eu tô aqui, eu vou me expressar, vou entoar cânticos ao Senhor. Tipo assim, então tem aquele lance de se expressar, né? Tu tá no culto ali. Cara, levantar a mão, adorar o Senhor, é entregar o máximo de si, né? Sim. Por quê? Porque ele merece. E sem se preocupar com o que os outros vão pensar. Sem se preocupar E com o que os outros quando vão quando a pensar. gente entende quem ele é, né? Exatamente. E aí muda tudo. Muda tudo. É aí que Exatamente. tá. Essa aí é a chave, É né? aí que Entender quem tá ele é. a questão que tem a separação entre louvor e adoração, né? Porque o louvor é um. Tem várias formas de louvar a Deus, com a música, com a dança, é uma questão de elogiar aquilo que Deus fez Sim. na nossa vida e tal. E já a questão da adoração é algo mais profundo com ele, né? É o momento que a gente entende quem ele é o momento de intimidade com ele. Pelo menos eu vejo assim, né? Sim. E não necessariamente a adoração se limita ao culto, né? Sim, Da mesma forma que o exatamente. louvor, né? No nosso, que a gente falou muito no passado, né? No nosso ordinário, É. no nosso dia a dia, cara, o que eu tô fazendo pra elogiar a Deus no meu dia a dia? O que eu tô fazendo pra adorar? O que eu tô contemplando de Deus no nosso dia a dia? Porque ele tá ali. Alguma coisa dele tá se revelando ali a nós. As nossas atitudes diárias têm que louvar a Deus, né? Exatamente. Porque às vezes a gente se pega, tipo, tem muito disso. Vamos pro culto adorar ao Senhor. Também. A gente também vai Eu pro culto também, pra adorar em adorar. comunhão. Adorar em comunhão. Mas, tipo assim, depois que tu sai do culto, continua adorando o Senhor É. também. Né? No teu trabalho, continua adorando ao Senhor. Na escola, continua adorando o Senhor. Porque não se limita ao culto, né? Tanto que a gente tinha. Ó. É uma coisa bem engraçada, separava os cultos, né? A gente vê separar o culto. Agora vai ter o culto da libertação. É. Né? Daí agora não. Agora é sexta-feira é o culto de adoração. Daí só vem músico aqui. Culto de Só vem ministro de louvor pro culto de adoração. É. Domingo é Cada dia era uma temática de culto diferente, né? Domingo era o culto o quê? da família. Da família. Eu já era de ensino. De ensino. É. Daí imagina se Deus quisesse ensinar uma coisa diferente, né? Num dia. Então tem muito disso a gente entender, né? Que não se limita ao culto. Também faz parte, né? A gente tá. Porque, cara, adorar em comunhão é muito louco. Sim. A gente vê o derramar de Deus. E outra, como o Johnny falou, certo? Cara, Deus não precisa. E da mesma forma, Deus não precisa responder a nossa adoração também. Se a gente for parar pra pensar. Deus não precisa responder a nossa adoração. Né? Sim. Mas ele responde. Né? Ele derrama bênção sobre nós, ele derrama do seu poder sobre nós. Né? A gente sente quando a gente tá louvando e acho que desde que a gente iniciou o ministério, assim, quando a gente começou com o grupo de banda de louvor. Contratem a gente, não tô bem. Quando a gente começou com um grupo de louvor, chama no WhatsApp. Eu vejo assim, cara, é uma atmosfera muito diferente, assim, né? A forma como Deus vem quando a gente realmente entende. Né? O que a gente tá falando, a forma como Deus age no nosso meio. Porque a gente pode ver, assim, cara, às vezes começa o louvor, assim, é um griteiro, o povo, aquela loucura, assim. E eu vejo, assim, o derramar de Deus, a gente entendendo o que a gente tá fazendo, e o povo que tá ali, que tá ali também, tá contemplando aquilo que Deus tá fazendo no nosso meio, né? É, também tem muita questão de entender o que Deus está liberando pra gente nesse momento, né? Por exemplo, não adianta Deus estar liberando uma coisa e a gente começar a cantar uma música que não tem nada a ver com aquilo que Deus está liberando. Não tem nada a ver. Por exemplo, a gente tem o costume de fazer as sequências, eu mando no grupo na quarta-feira já. Pra gente chegar no ensaio e já ensaiar certinho pro culto. O que aconteceu esse final de semana? Eu mandei a sequência na quarta, chegou no culto, trocamos a sequência. Por quê? Deus fez um movimento diferente. E é muita questão da gente entender isso. Entender e
fazer É aquilo verdade. que Deus está sinalizando, né? Exatamente. A gente como ministro de louvor, a gente tem uma responsabilidade. Como a gente falou antes ali, né? Tanto para a nova geração que está vindo, que tá se espelhando, né, naquilo que a gente está fazendo. E a gente também tem uma responsabilidade com Deus, a gente tem uma responsabilidade ali com a liturgia do culto, né? Com a questão do andamento do culto, a gente tem uma responsabilidade com Deus quando a gente está Sim. adorando. Conecta, né? Se conecta com Deus. É um negócio muito louco, assim. Tu tá ali, tu tá conectando com Deus, mas ao mesmo tempo tu tá em comunhão com a igreja ali. E é algo diferente, né? É algo. Acho que quando a gente vai assim e tá naquele momento de louvor e tá ali glorificando a Deus, tá ali prestando culto a Deus, né? Parece a hora que para o louvor, assim, que entra nossa, parece que dá uma canseira na gente, né? Aham. Nossa, parece aquele. Daí acende a luz. Acende a luz. Ah, nossa, parece que eu tava correndo uma maratona ali, né? É, Aquele suador, parece que tava Tá. uma corrida de 10 quilômetros. Isso é muito legal, por quê? Cara, a gente se entregou, deu o máximo que a gente podia, né? Deu o máximo, a gente se entregou o máximo ali pra tá adorando a Deus. A gente tá indo pros finalmente, né? Uhum. Gente, vocês têm mais algum assunto pra falar, assim? A gente podia ir pras considerações, né? Considerações finais do nosso assunto aí, sobre louvor, dando um resumo mais ou menos do que a gente falou, assim, a respeito do louvor. Ou quiser deixar mais uma mensagem aí, começando pelo acho Alan que, Johnny. acho que era isso, né? A gente passar um pouquinho do que a gente entende sobre adoração, né? E é a questão de intimidade com Deus, né? Isso traz uma intimidade com Deus, a adoração, né? Então, acho que era isso. Acho que foi bem colocado. Aí, Não, os guris estão manjando de louvor e adoração. Agora vamos dar curso também. Meu amigo Eduardo, líder, esqueci de falar. É líder de louvor lá do Ministério Um Só. Um Só Music. bom, Em breve no Spotify. Os improváveis. Os Improváveis. provável. Os Improváveis. Poderia ser, né? Ia cair. Iria cair muito bem. Aham. Cara, só agradecer a Deus aí por tudo que ele tem feito no nosso meio, né? E foi muito bom ter esse papo aí, porque a gente lembrou muito bem de como é que foi o nosso início, né? E é sempre bom lembrar da onde que a gente começou, né? Da onde que a gente saiu, das nossas raízes, né? E ver o quanto a gente cresceu nisso. E então, só agradecer a Deus aí. Agradecer tu também por ter me convidado aí pra esse bate-papo, Vi né? o cara te mandei mensagem lá e disse, não, tô com a agenda livre aqui, Ah. ele e o Johnny, Exatamente. né? O Johnny, a agenda do Johnny é mais difícil, cara. Tem que fechar, né? Tem que contratar ele antes. E Aí só deu certo. dizer pro pessoal aí que louvor e adoração é importante, muito importante, né? No culto e que vocês busquem aprender mais sobre isso, assim como nós estamos buscando cada dia, né? E busquem entender o que vocês estão declarando para Deus, né? Isso é muito importante. É verdade. E acho que pra mim era isso. Pra mim, resumidamente, é aquilo que a gente falou, né? Louvor, adoração é a resposta daquilo nossa para aquilo que Deus é. E o louvor é uma dessas, faz parte da É um adoração jeito, também. é É um um jeito jeito. de elogiar a Deus, né? Um dos pilares De elogiar da o Senhor. adoração. Louvor é uma forma de adoração. É uma forma de oração, exatamente. Meus amigos, muito obrigado por estar aí. Aí, Foi tamo um junto. papo muito bom. Tu vê, né? Vou ter que chamar os guri aqui agora. O próximo podcast vai ser só os guri aqui conversando. Gente, Temos muito que obrigado. chamar os outros participantes da banda. As gurias aqui, elas Olha, ficaram com vergonha de participar, tá? é, Não, só pra deixar registrado aqui, né? próxima vez ela completa. A esposa do líder de louvor, ela ficou com vergonha, então. Conversa. Inclusive, ela tá vermelha agora. de tanto dor. Mas, gente, muito obrigado, você que escutou a gente até aqui. Nosso primeiro podcast aí do ano, né? Pra iniciar o ano bem, um papo bem importante, né? Nós vamos ter episódios a cada 15 dias. Eu esqueci, quinzenalmente. Quinzenalmente? Não sei se é essa palavra, mas é isso aí. Quinzenal. Quinzenais, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês a gente vai ter nossos episódios a partir de hoje, né? Espero que essa conversa aqui tenha edificado a sua vida, né? Que tenha ampliado um pouquinho
a respeito dessa questão de entender louvor, adoração, né, música, a importância disso para a igreja, a importância disso para nós como cristãos e para a liturgia do culto também, né? E até para quem tá começando igual um dia a gente começou, né? Exatamente. Que sirva de exemplo. De exemplos. Muito bom. Isso aí, então, muito obrigado pela sua vida. Acompanhe a gente aí, compartilhe. Se você não segue a gente ainda aí, Ativa o sininho. ative o sininho. Ative o sininho. Tira esse Ative o sininho. Ative o sininho, siga a gente, comente aqui embaixo. Se tem alguma dúvida, a gente vai estar te respondendo ali. Vai ter aqui o nosso WhatsApp também, né? Tem alguma dúvida, precisa de alguma coisa ali, chama a gente. Que a gente vai estar te respondendo. E não esqueça de compartilhar isso com seus amigos, com a sua família, com alguns ministros de louvor, com a sua congregação. Bota lá no grupo da igreja. Depois você vai ser excluído do grupo da igreja, mas bota lá igual, né? Compartilha aí para que esse assunto, para que esse bate-papo aí alcance mais pessoas e mais pessoas sejam edificadas. E falar do livro. Falar do livro, é verdade. E temos aqui o livro que a gente falou ano passado, né? A gente teve basicamente todos os podcasts do ano passado foi a respeito do livro, né? O livro do nosso pastor Pedro Silva, Por Trás das Cortinas da Religiosidade, do pastor Pedro. Se você deseja adquirir, é um ótimo material para você entender como é que funciona essas falsas igrejas, né? Até para Deus, de repente, estar libertando alguém, né? Presentei alguém aí que você sabe que está na religiosidade, você sabe que está sendo manipulado por falsos líderes, né? Esse é um livro muito bom do nosso pastor líder, presidente. Ele é autor, Isso. né? Fala a respeito da história dele, da história da família dele, como é que eles foram libertos, como é que Deus, né, foi guiando ali todo o processo de libertação. Que é basicamente, né, a história de todos vocês, né? Né, todos eles, o Du e o Johnny também compartilham um pouco dessa história, né, porque viveram junto isso com eles. É um livro muito bom mesmo, que vai edificar a sua vida. Se você deseja adquirir ele, acesse ali o nosso WhatsApp, entre em contato, manda o endereço e o Pix. Que a gente vai estar. Importante, né? Importante. O endereço e o Pix ali é R$ 49,90 o livro. Você vai estar abençoando a vida ministerial do nosso pastor, você vai estar abençoando a vida dele. E com certeza vai ser. E vai estar também sendo edificado, né, por esse conteúdo. Amém? Muito obrigado e nos vemos até a próxima. Valeu!